dia, galera. Como é que vocês estão? Nossa 11ª aula. E hoje nós deixamos a América Espanhola para falar sobre o Brasil. O conteúdo que eu vou te falar hoje está nas páginas 116 e 117 do seu livro, sobre a crise de Portugal no século XVIII, tá? E eu poderia falar mais coisas, mas eu preferi falar sobre 2 páginas apenas, porque eu acho que tem muito conteúdo nessas páginas, para facilitar a sua vida, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, nós estamos falando do Brasil do século XVIII, Brasil e Portugal, porque no século XVIII, Brasil era colônia de Portugal. Se você não se lembra, o século XVIII vai de 1701 até 1800. Então, qualquer ano dentro dos anos 1700 é século XVIII, tá? Para ficar bem claro para você aí. Além disso, eu quero que você lembre que existia naquela época aquilo que nós já estudamos em outros anos, chamado de pacto colonial. O pacto colonial não é bem um pacto. Na verdade, é uma obrigação que o Brasil tinha como território, tá? O Brasil não era visto como um país ainda no século XVIII, como território de Portugal, de só realizar comércio com Portugal. E isso era muito desvantajoso para nós e era muito vantajoso para Portugal, tá? Por quê? Porque tudo que saía aqui do Brasil tinha que ser vendido para Portugal e aí Portugal revendia para os outros países. E lógico que ele ganhava um dinheiro bom com isso, tá? E ao mesmo tempo, se nós brasileiros quiséssemos comprar qualquer outra coisa de fora do Brasil, a gente tinha que importar através de um comerciante português, ou pelo menos que tivesse a autorização de Portugal para fazer esse comércio. Além disso, para piorar, estou te mostrando tudo como é ruim. O Brasil não podia ter indústrias, manufaturas, como se falava na época, porque o termo indústria se refere a máquinas, né? E a industrialização ela está começando na segunda metade do século XVIII, lá na Inglaterra, nem em Portugal quase não tem, tá? Mas falava-se muito de manufaturas, coisas feitas à mão, tá? Então, com uma estrutura parecida com uma fábrica que nós conhecemos hoje em dia. Mas o Brasil não podia ter manufatura. Então, por exemplo, ferramentas, enxadas, facões, machados, tudo isso tinha que vir de Portugal. A gente não podia produzir no Brasil, tá? E era uma tecnologia relativamente simples, mesmo naquela época, para se produzir esses artigos. A roupa dos escravos, o tecido que era feito, que era cobrir os escravos, o tecido grosso, o tecido de todo mundo aqui do Brasil, na verdade, eu estou falando dos escravos porque é um tecido que era mais simples, menos refinado, logicamente, e aí, mesmo assim, não podia ser produzido no Brasil, isso era proibido por lei, obviamente, de Portugal. Tá? Eu estou te explicando o cenário para você entender o que eu vou te falar agora. Ao lado desse pacto colonial, nós temos uma situação de Portugal com problemas econômicos. Portugal e a Espanha, durante muitos séculos, investiram em ter colônias. E eles tinham. A colônia principal de Portugal sempre foi o Brasil, que mais deu dinheiro para Portugal. Tá? Só que os outros países da Europa que não tinham colônias, como a Inglaterra e como a Holanda, por exemplo, a França, mas principalmente a Inglaterra e a Holanda, eles investiram em manufaturas, nessas que eu vou chamar aqui de fábricas, que produziam coisas que eram atraentes, inclusive, para a população portuguesa. Então, o que acontecia com o dinheiro que saía aqui do Brasil? Né? No século XVIII é o século do ouro, eu já vou falar sobre isso. O dinheiro sai aqui do Brasil através de impostos, a gente pagava 1/5 de tudo que era arrecadado aqui no Brasil, de qualquer produto, cana-de-açúcar, ouro, qualquer coisa que saísse aqui do Brasil, 1/5 ia para os cofres, né, para o imposto do governo português, para a coroa portuguesa. Tá? 1/5, se você não sabe, são 20%.
Então, 20% de todo o dinheiro arrecadado no Brasil ia para Portugal direto. Só que os portugueses que queriam produtos refinados e tudo mais, boa estamparia, que são os tecidos para fazer roupas elegantes, eles compravam tudo isso da Inglaterra. Então o dinheiro saía aqui do Brasil, ia para Portugal, mas no fim das contas ficava na Inglaterra, você percebe? No seu livro, na página 116, tem uma charge sensacional de um cartunista chamado Sparca, tá? Que mostra exatamente isso, mostra o rei de Portugal. Você está vendo aí a charge, eu escaneei ela para você. É o rei de Portugal entregando dinheiro para o rei da Inglaterra, tá? E da Holanda também, mas principalmente da Inglaterra, porque ele está ganhando dinheiro. Então, quem ganha muito dinheiro com o Brasil, no fim das contas, é a Inglaterra. Você percebe? Portugal está numa crise econômica, porque ele não desenvolveu as suas manufaturas, ele não desenvolveu uma autonomia. Tá? E isso, quem vai tentar mudar isso lá em Portugal, foi o Marquês de Pombal. Eu acho que eu já até falei do Marquês de Pombal para vocês. Eu vou olhar aqui para trás. Tá? Sim, eu já falei do Marquês de Pombal alguma aula para trás, quando eu falei do mercantilismo e tudo mais. O Marquês de Pombal, ele nasceu com o nome de Sebastião José de Carvalho e Melo. É esse cara que você está vendo aí na tela. E ele foi o primeiro ministro do rei de Portugal. Ele governou Portugal de 1750 até 1777. Então ele governou durante 27 anos. Importante você saber, para Portugal, ele foi um ótimo primeiro-ministro. Ele tentou desenvolver muito a economia portuguesa. Ele tentou levar as manufaturas, que eu falei que Portugal não tinha. Ele tentou melhorar a economia de Portugal, só que para o Brasil isso foi péssimo, porque ele tentou ser mais rigoroso com os brasileiros para dar dinheiro para Portugal, já que nós éramos colônia. Então, a cobrança sobre os brasileiros foi muito mais pesada. Tá? Para piorar a nossa situação, tem um quadro aí no seu livro, na página 117, mostrando a produção aurífera. A produção aurífera é a produção de ouro, a extração, né? A gente não faz ouro, a gente extrai da natureza, né? A produção aurífera na segunda metade do século XVIII. Tá? Então, a extração de ouro aqui no Brasil começou no início do século XVIII. Tá? O ouro foi descoberto no finalzinho do século XVII. No início do século XVIII, a produção, a extração na natureza, lá na região de Minas Gerais, aumentou muito. Tá? Eu vou botar aí um mapa da região para você olhar. E aí a extração começou a aumentar, porque mais gente começou a ir para Minas Gerais e extrair esse ouro e tudo mais. Só que quando chegou em 1750, mais ou menos, a quantidade de ouro extraído começou a cair. Então, se você olhar no quadro que tem aqui, você vai ver que a produção de ouro cai a cada década, ela vai caindo. Eu fiz até um gráfico. Olha aí o gráfico, você vai ver mais fácil no gráfico. Eu acho que o gráfico mostra melhor. Eu botei esses números num gráfico para você entender. E aí a extração de ouro vai caindo, o que o Marquês de Pombal e depois os outros governantes de Portugal vão imaginar? Não é que não tem ouro, os brasileiros estão roubando, os brasileiros estão desviando esse ouro para algum outro lugar, né? É uma corrupção. Existia isso? Existia. Mas não era tanto assim, tá? Não dá para roubar tudo e não ficar nada, isso aí não existe. Tá? Então, o que aconteceu foi que a produção, a extração de ouro foi diminuindo mesmo. O ouro é um negócio que está na natureza, uma hora acaba. Como a nossa extração foi muito, aqui do Brasil, foi muito violenta, muito rápida, em um século acabou uma quantidade gigantesca de ouro. Tá? E aí o que o Marquês de Pombal instituiu? Instituiu a derrama.
A derrama era a cobrança forçada dos impostos sobre o ouro, tá? Ganhou esse nome porque é um nome popular, porque obviamente iria derramar o sangue de quem não pagasse, tá? Então, esse sistema de cobrança, ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai insuflar, instigar uma revolta muito famosa lá em Minas Gerais, que é a Inconfidência Mineira. Mas eu falo da Inconfidência Mineira na próxima aula. Tá? Outra coisa que o Marquês de Pombal fez, que está aqui anotado no seu livro bonitinho, é que ele expulsou os jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem religiosa e o Marquês de Pombal tinha dúvidas sobre a fidelidade dos jesuítas, que eram padres portugueses, mas tinha dúvidas sobre a fidelidade dos jesuítas em relação ao próprio governo português. Tá? Então ele desconfiava muito dos jesuítas, achava que eles colocavam uma parcela da população do Brasil e de outros lugares contra Portugal também. Além disso, ele achava que os jesuítas não eram uma boa influência no sistema educacional aqui do Brasil. Naquela época, os jesuítas, os padres, eram os grandes educadores, tá bom? Bom, dito isso, acho que eu já falei demais. Beijão, tô morrendo de saudades. Espero vê-los logo mais em setembro, pelas novas regras do governo estadual. Abração, tchau, tchau.